Eu queria que você que tem a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, abrisse a Bíblia comigo nesta hora. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Diga: um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa. Diga: casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais das vergas da porta, no caixilho, para quem quiser entender, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis a fogo. Assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vestidos, com sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 21. Chamou Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Ide, tomai-vos o cordeiro segundo as vossas famílias, e matai. Então tomareis um isopo, mergulhareis no sangue que estiver na bacia, e marcareis os caixilhos da porta. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa, ou sairá da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Ao ver o sangue no caixilho da porta, o Senhor passará naquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos destruir. Portanto, guardareis isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Amém. Você pode orar um minuto? Eterno, nós te pedimos graça, que toda palavra que vamos proferir seja do teu Espírito, uma bênção para todos que estão aqui nesta reunião, neste memorial de Páscoa. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento e ousadia, e o teu filho, a tua filha, seja abençoado por esta palavra. Os que recebem a palavra digam amém. A Páscoa que o Senhor instituiu ao povo judeu, que significa passar por cima ou passagem, a Páscoa, ela é muito marcante para o povo judeu, porque ela marca um momento em que o povo judeu deixa de ser uma tribo de escravos para começar a se tornar uma nação poderosa. O povo de Israel até então, por 400 anos, eram escravos no Egito, e a partir desta mudança e desta passagem, eles passam a ser uma nação, recebem estatuto, recebem a Torá, que é lei espiritual e humana,
para que eles então fossem se tornar uma nação na terra prometida. É algo muito marcante a Páscoa para o povo judeu, de uma forma muito poderosa. Mudou, por isso que eles celebram até hoje. Eles param uma semana, a Páscoa é uma semana, não é um dia, não é 3 dias, é uma semana para o povo judeu. E até hoje eles param tudo, tudo é parado, para que eles então possam lembrar-se de quem eram, de quem são e quem devem ser. É um memorial extraordinário para este povo. A Páscoa, ela tem 3 coisas para nós observarmos. Eu queria observar essas 3 coisas com vocês. Uma delas é o fato de que não é muito difundido, até porque no Brasil eles misturaram Páscoa com coelho, com chocolate, e ficou meio estranho para as pessoas. Muitas pessoas não conhecem. Mas a Páscoa, na sua essência, ela é um julgamento. Ela é um julgamento das obras. Porque o povo do Egito escravizou o povo de Israel por 400 anos. Nós lemos isso agora no texto. E muitos de vocês sabem que houve uma lei em que era morto todo filho homem que nascia dos judeus. Todo primogênito, todo filho homem era morto. Por isso que Moisés foi salvo das águas e criado pela filha de Faraó. Então o povo do Egito estava matando os bebês que nasciam, homem, do povo de Israel, porque eles estavam se tornando muito poderosos, muito maior em número, e ameaçou o Egito. E eles matavam, não importa, podia nascer perfeito, com saúde, morria. E este ato covarde, como tantos os outros atos covardes, foi julgado por Deus neste dia aqui, que nós chamamos de Páscoa. Então Páscoa nos traz à memória julgamento de obras. E para nós hoje, que a celebramos na nova aliança, com o sangue de Jesus e com o pão sem fermento que ele estabeleceu naquela ceia que ele falou com seus discípulos: isto é o meu sangue e isto é o meu corpo, também traz a memória desta situação importante que a gente lembre, porque são o julgamento de obras, obras que nós praticamos na nossa existência, e muitos estão sabendo e muitos não estão sabendo deste julgamento. Como no povo do Egito, o povo do Egito não sabia do julgamento. Deus falou com o povo judeu, mas o povo do Egito não sabia e não procurou saber. Por isso que o julgamento veio, e todos os primogênitos, como Deus havia dito, do Egito, de homens e animais, morreram. E foi uma noite de uma lamentação que nunca houve no Egito e não houve de novo. Até o filho de Faraó, até o escravo que estava lá, egípcio, morreu o primogênito. O julgamento veio. Que nós possamos entender que nosso papel como igreja é levar as pessoas a entenderem que a Páscoa é uma lembrança de que nossas obras passarão por julgamento. Que todas as obras, nossa, minha, sua, elas terão um dia que estar diante do Criador, e haverá uma prestação de conta, como fala o livro de Hebreus, que nós daremos conta da nossa existência nesse planeta. Isto é Páscoa. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas eu estou aqui para falar o que é verdadeiro, e quem me conhece sabe que eu sou assim. A segunda coisa que eu quero que você compreenda em Páscoa é que também houve uma grande salvação. Alguém pode dizer um aleluia aí? Não. Houve uma grande salvação. Houve uma salvação muito grande. Os egípcios com certeza viram os acontecimentos, porque quase 500 mil homens, 600 mil homens hebreus que existiam na época, escravos ali, e mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões, fora as mulheres e crianças, dava quase 2 milhões de pessoas, mas 600 homens se preocuparam em correr o Egito para encontrar um cordeiro sem defeito, ou um cabrito sem defeito, um macho sem defeito. Amados,
não foi uma coisa fácil. Deus pediu algo para uma tribo de escravo. Você sabe o que é escravo? Trabalha para comer, trabalha pela comida. A escravatura que a gente vê em alguns filmes, dos nossos irmãos da raça negra, em todas as histórias que vemos, eles ganhavam comida e roupa para vestir só. O povo judeu viveu isso, eles eram escravos. E esse povo judeu tinha que encontrar um cordeiro e tinha que encontrar ou um cabrito macho, sem defeito. Você consegue imaginar comigo a dificuldade disso? O povo egípcio viu, assim como o povo de Noé também viu, quando ele construiu uma arca. Um homem que não era construtor de barco, mas nem aquele povo, nem o povo do Egito procurou saber o que estava acontecendo, o porquê desse zum que deu no Egito, de o povo hebreu querendo um cordeiro macho ou um cabrito macho, e não procuraram se inteirar. Então a salvação existe. Muitos veem a salvação hoje que Cristo oferece, mas quem dá crédito? Quem dá crédito? Quem acredita naquilo que é pregado pela fé em Cristo Jesus, que haverá um dia em que nós nos posicionaremos para recebermos a recompensa do nosso envolvimento com a fé, ou a recompensa pela nossa indiferença com a fé? Quantos dão crédito? Então a salvação é grande, ela veio, ela existe. Os filhos de Israel deram crédito, pois com muito sacrifício, sendo escravo, providenciaram um cordeiro. Por que eles providenciaram um cordeiro? Porque eles viram as 9 pragas. Muita gente pensa que Deus mandou as pragas por causa de Faraó, mas não foi. Eu estou afirmando, Deus mandou a praga para que o povo hebreu soubesse que o Deus deles era um Deus poderoso e que cumpria o que falava. As pragas atingiram Faraó, mas era para que o povo hebreu que não conhecia Deus até então soubesse o Deus que estava livrando eles com mão forte de Faraó, com braço forte. E esse povo então, vendo 9 pragas acontecendo no povo do Egito e não acontecendo no arraial de Israel, entendeu que Deus falava e Deus cumpria. E porque ele entendeu, eles correram atrás de um cordeiro. Eu chamo isso de manifestação de fé. Quando eu vejo os fenômenos, eu me mobilizo, porque a coisa vai acontecer e eu não quero que me alcance. Alguém está entendendo? Diga um glória a Deus aí. Agora veja bem, quando o anjo passou, a tão grande salvação nos ensina algo que é muito importante. As pessoas que mataram o cordeiro, pegaram o sangue, botaram nos caixilhos das portas e ficaram dentro de casa. E casa aqui para mim é muito importante. Essas pessoas não eram perfeitas. Elas mal tinham ouvido falar sobre Deus, mal conheciam alguma coisa sobre Deus, mal sabiam se relacionar, nem sabiam se relacionar com Deus, mas elas receberam salvação porque elas, por fé, prepararam um cordeiro e botaram o sangue sobre a sua casa. A tão grande salvação que nós recebemos não é porque somos perfeitos, não é porque somos melhores, não é porque somos pessoas que não têm falhas, que não têm erros, não, eu quero que você compreenda isso. É porque nós recebemos um cordeiro da parte de Deus, que se chama o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, o Cristo de Deus, aquele que pode salvar a todo que nele crê e busca. E o sangue dele derramado, este sangue, quando recebido sobre a nossa vida, independente da nossa incapacidade como ser humanos, imperfeito que somos, nós recebemos salvação por graça, porque o desejo de Deus é salvar todo aquele que crê e aceita a sua salvação. Alguém está entendendo isto? Então, os que estavam dentro de casa não foram salvos porque eram bons, mas porque creram e receberam e colocaram o sangue na porta. E nós somos salvos não porque somos melhores, mas porque nós cremos
e recebemos Jesus como Salvador, e o seu sangue nos purifica do pecado, e podemos dizer que o sangue de Cristo nos dá condições e garantias que estaremos um dia na eternidade com o Pai Celestial. Alguém está entendendo isso? A salvação não está nas nossas obras, a salvação não está no que nós fazemos, a salvação está na graça que o Senhor providenciou para si em nosso favor, que é o seu Filho. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A terceira coisa que eu quero que você entenda, que eu vejo pessoas dizendo: quando eu melhorar de vida, pastor, quando eu mudar alguma coisa, quando eu largar algum vício, quando eu mudar algumas falhas, quando sair essas coisas erradas que eu tenho, então eu vou procurar a Deus, então eu vou me envolver com Deus. Meu irmão, se fosse assim, o mérito seria seu, porque você não precisou de um cordeiro. Os egípcios foram salvos não porque eram perfeitos, porque eles tiveram um cordeiro. Nós somos salvos não porque somos perfeitos, porque Deus providenciou um cordeiro para cada um de nós. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Muito importante que você entenda isso, que você compreenda isso. Então, se as obras nossas fossem mérito, o mérito era nosso, mas o mérito está no sangue do cordeiro que te salva, que me salva. Quem está entendendo, diga amém. O sangue e o cordeiro Deus providenciou. Ele providenciou o sangue e o cordeiro, mas eu quero que você observe duas coisas comigo. Primeiro, Jesus já foi dado a nós há quase 2000 anos, mas a salvação do povo hebreu nos remete a alguma coisa importante hoje. Eles precisavam estar numa casa. E sabe o que isso me lembra? Grupo de crescimento. Eles precisavam estar numa casa. Eles não foram salvos em qualquer lugar, de qualquer maneira. O Senhor disse: fica dentro de casa, porque é na casa que eu vou operar. A casa tinha fogo, porque tinha que assar o cordeiro, a presença do Espírito Santo. Eles tinham que estar numa casa, eles tinham que fazer parte de um GC. E era tão GC o que aconteceu desde o povo de Israel, apontando para a nossa realidade hoje, que o Senhor disse: o cordeiro é para todos, mas se for o cordeiro muito para um, convida o vizinho, convida o outro vizinho, traga os vizinhos e coloque dentro da sua casa, porque a sua casa é um lugar de salvação para aqueles que precisam do cordeiro. Se alguém crê nisso, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. A sua casa é um lugar de salvação para aqueles que precisam do cordeiro. É lá no seu GC, na sua casa, que o Senhor opera a salvação, que você traz as pessoas e que são livres. Esta é uma mensagem profética, e quem recebe pode dar um glória a Deus. Outra coisa importante que me ensina isto é que cada casa tinha uma família e tinha um cordeiro. O cordeiro é para todos hoje, mas todos juntos formavam um grande povo. Eu chamo isso de comunidade Deus provedor. Aqui estão juntos vários grupos de crescimento, que unidos formamos uma comunidade que crê que o Cordeiro salva e que a casa é lugar de salvação, e estamos de cajado na mão, de roupa vestidas, de sapato nos pés, esperando o momento em que nós entraremos na terra prometida, porque é isso o Senhor providenciou para cada um de nós. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, você pode crer nesta verdade. O GC reunido nós chamamos de igreja. Esta é a igreja, quando o GC se reúne todos juntos. Nós não sabemos o nosso tempo de existência amanhã. Amanhã, meu irmão, pode ser muito tarde para nós. Nós precisamos do cordeiro. Você precisa de um cordeiro. Todos aqui precisamos de um cordeiro. E o cordeiro é de graça, Deus já providenciou, já deu. O sangue já foi derramado. Mas assim como aquele povo tinha que tomar uma atitude, eles tinham, no caso deles, eles tinham que ir atrás de um cordeiro, eles tinham que procurar um cordeiro. No seu caso, você também tem que encontrar o cordeiro, mas o cordeiro quer te encontrar, e é de graça. E o cordeiro é a salvação para a sua vida, para esse tempo de existência, porque o anjo da morte ainda passa hoje, o anjo da morte ainda vai, ele não leva primogênitos hoje,
Ele leva qualquer um de nós a qualquer hora. Qualquer um de nós está sujeito. Qualquer um de nós não sabe o momento. Aconteceu um acidente, estava com o pastor Edésio subindo a serra, 2 motos bateram, e todos vocês devem estar sabendo, a grande maioria do bombeiro com uma moto que bateu e morreu. Ele não saiu de casa para bater e morrer. Ninguém sai de casa para bater ou morrer. Mas o anjo chega em a hora que a gente menos pensa ou espera. A nossa salvação não está em a gente se preocupar e viver apavorado e cheio de planos, cheio de coisa. A nossa salvação está em ter o Cordeiro e o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Esta é a sua salvação. Esta é a minha salvação. Esta é a nossa salvação. Eu ter um Cordeiro e ter uma casa para me alimentar do Cordeiro. E isto sim é a salvação para todos nós. Precisamos de um Salvador. Se você não tem, alguém vai te convidar para estar numa casa, para comer do Cordeiro. Vá, porque ali você vai receber a comida, o sangue e a salvação. Deus abençoe a sua vida neste memorial de Páscoa. Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia! Quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração. Se você puder repetir, faça isso. Diga: Senhor, eu preciso de um Salvador, e o Salvador é Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu procurarei, como o povo judeu procurou o Cordeiro para a sua salvação, eu procurarei o Cordeiro Jesus para a minha salvação. Eu quero estar debaixo do sangue, dentro de uma casa aonde tem um grupo que se alimenta do Cordeiro e que está salvo da condenação eterna. Senhor, eu abençoo esse povo com a tua palavra, e que esta palavra frutifique para a salvação e transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.